Fala pessoal, nesse vídeo aqui vamos trocar uma ideia, falar sobre estudo com Anki Flashcards. Vamos falar sobre acúmulos de cartões, quantos cartões criar por dia, vou falar em média quantos cartões eu costumo criar em um pré-edital, em um pós-edital. Primeiramente, para quem não conhece o Anki, tá? Para quem tá caindo de paraquedas aqui, difícil que quem conhece aqui o canal, quem é inscrito já conhece o aplicativo, mas pode vir pessoas, né, que ainda não conhecem essa poderosa ferramenta. O Anki é um app gratuito de revisão espaçada que quebra a curva do esquecimento. Em resumo, ele vai organizar todas as suas revisões, automatizar suas revisões e você vai conseguir fixar tudo aquilo que você estuda na sua memória de longo prazo. É só isso que o Anki faz. Quando você está estudando com o Anki Flashcards, você passa a fazer um estudo ativo, uma revisão ativa, você passa a revisar diariamente, você passa a criar material de revisão diariamente, você passa praticamente a pensar como examinador de prova, porque você tem que analisar ali o que cai numa prova, quais os pontos mais importantes, e aí você vai criando ali seu próprio banco de dados de questões, né? E uma dúvida que eu recebo muito é quantos flashcards criar por dia? Essa não é uma pergunta nada fácil de responder, tá bom? Quero abrir um parênteses aqui e dizer que não há uma regra absoluta, uma regra universal. Cada estudante tem uma realidade. Eu posso estar falando com estudantes aqui que usam o Anki, que estudam através de flashcards, mas estudam idiomas. Eu posso estar falando com outro grupo que estuda para vestibular. Eu posso estar falando para outro grupo de concurseiros, que eu acredito que seja a maioria aqui. Posso estar falando com estudantes de medicina. Então, cada um vai ter uma realidade, vai ter um objetivo, vai ter uma quantidade de horas disponível por dia para estudar e tudo isso influencia quantidade de horas, o que você está estudando, quantas matérias você está estudando. Eu vou falar aqui voltado para o concurseiro. Eu não estudo para concurso, então o vídeo não serve para mim. Serve porque dá para tirar uma base, que eu acredito que o concurseiro é o ser que mais estuda as disciplinas diferentes e grandes e gigantescas. Quem estuda para concurso vai ter concurso ali que o cara vai estudar desde contabilidade para o mesmo concurso, não é para ser contador não, tá? Vamos supor, para um concurso aí de área fiscal ou até Polícia Federal, o cara vai estudar contabilidade, ele vai ter que estudar TI, vai ter que estudar muita coisa de português, muita coisa de exatas, matemática, estatística, entre outros assuntos aí de exatas, né? Vai ter que estudar diversas matérias do direito. Então, o concurseiro é um ser que sofre bastante, né? Para estudar aí muitas disciplinas, tem que ter um bom método, uma boa estratégia. E aí que o Anki entra. E a galera vem me perguntar, Carlos, quantos flashcards você costuma criar durante os seus estudos? Tudo depende, tá? No pré-edital é um número, no pós a gente aperta é outro. Mas tá, vou falar a minha experiência. Vou falar primeiro no início, quando eu comecei a estudar com Anki Flashcards, eu criava flashcard de tudo, qualquer coisa eu criava flashcard. Eu comecei a estudar errado com Anki, copiava e colava as coisas, tirava print. Aí eu ia ter um volume muito grande de flashcards, né, no final do dia. Papo assim de mais de 100, fácil, tá? Outra coisa que eu fazia, eu clicava muito no botão difícil e errei, porque eu tinha insegurança de clicar no botão fácil, mesmo achando fácil, ficava clicando no difícil. Isso tudo estava gerando um acúmulo gigantesco de cartões. No entanto, aliás, inclusive, tá? Pelo fato de ter muitos cartões no início que não era de muito boa qualidade, eu cheguei a deletar um monte de cartão. Cheguei a trocar de conta no Anki, enfim. E comecei a criar cartões mais eficientes e tal. Por isso até foi a ideia do canal aqui, começar a falar mais de Anki, que eu comecei a estudar mais sobre como aperfeiçoar a criação de flashcards e tal. Hoje eu ainda não cheguei no nível que eu quero, mas eu crio pelo menos flashcards melhores do que eu criava lá no início, tá? Então é normal, você vai que está começando agora a estudar com flashcards, com Anki, você não vai criar cartões tão bons, tão eficientes,
tão fácil, tão rápido de revisar. Você no início vai demorar suas revisões, é normal. Mas a notícia boa é que você vai, primeiro, pegar a velocidade de revisão. Segundo, você vai criar cartões melhores, isso é um fato, com o tempo você vai criar cartões melhores. E terceiro, você vai ficar mais criterioso, você vai melhorar o seu filtro na hora de criar flashcards. Você não vai ver a necessidade de criar flashcards para tudo. E isso a gente só adquire com o tempo, tá? Aqui no Brasil ainda não é muito difundido a técnica de estudo por flashcards. Na escola, cara, eu acho que se a gente fosse fazer uma palestra numa escola com todos os estudantes de uma escola e perguntasse quem aqui estuda com flashcard, se um levantasse a mão, sei lá, no meio de 500 alunos, acho que seria muito. É desconhecido. Eu converso com professores de escolas, né, de escolas públicas, até mesmo de escola particular. Eu pergunto, você já, não vou nem falar de você já ouviu falar do Anki. Eu falo assim, você conhece a técnica de estudo de flashcards? O cara coça a cabeça, mas nem o flashcard de papel a galera conhece. Então imagine os estudantes, né? Mas enfim, então é uma coisa que você vai demorar um pouco, demorar não, tá? Você vai levar ali alguns dias para pegar velocidade na criação dos cartões e na hora de revisar também, tá? Então não se preocupe, eu dei toda essa volta para te dizer, não se preocupe no início, tá? Com quantos cartões é ideal para você criar por dia. Porque quando você está começando a estudar com Anki, você não tem que se preocupar e nem se limitar a quantos cartões você cria por dia. Porque eu te afirmo que isso de uma forma natural, você mesmo vai encontrar o seu limite ideal, o número de cards diário a se criar por dia, tá bom? Quantos cards eu estou criando no momento por dia em uma rotina aí de 4 horas de estudo? Eu estou criando uma média de, no máximo, estourando 80 cartões novos, tá bom? Mas a média em si, eu vou falar a média, tá? Vamos falar uma média entre 40 a 50. Arredondando ali, 50. Com 4 horas de estudo. Claro, se eu tivesse tempo de estudar 8 horas de estudo, eu iria criar o dobro, né? Ou não necessariamente, mas assim, 4 horas de 50 a 80 cartões já tá bacana, dá para lidar bem. E um dos grandes lances também é a gente ser sincero na hora da resposta. E além de ser sincero na hora da resposta, é entender bem aquele conteúdo. Quando você entende bem, cria com as suas próprias palavras o flashcard, você tende a clicar no botão fácil com mais frequência. E o Anki vai ficar espaçando aquilo para longe e você não vai ter mais essa coisa chata de ficar acumulando cartão ou ter, sei lá, 200, 300. Eu já ouvi pessoas virem conversar comigo falando que tem 400, 500 cartões diários para se fazer. Não que a pessoa deixe acumular, mas que simplesmente vem 500 cartões por dia. Aí eu acho que a pessoa não chegou ainda não criou um filtro legal ainda para criar cartões ou tá clicando muito no botão difícil, eu errei. Então, toma cuidado, por favor, tome cuidado com isso. Não é uma crítica, não é nada do tipo, mas simplesmente você tem que procurar filtrar mais, tá? E clicar no botão fácil com um pouco mais de frequência, se você achou fácil, porque senão realmente vai acumular cartão e depois vai ficar um pouco inviável de lidar com excesso de revisões e ainda por cima avançar na matéria. Então, finalizando, não se preocupe com a quantidade de cartões, só cuidado para não ficar revisando 500 cartões por dia, que não é legal. Se você chegou nesse ponto, eu te sugiro ali que você tente fazer uma limpa ali no seu Anki, não necessariamente deletar, mas suspender alguns cartões que você vê que não é eficiente ou passar a clicar no botão fácil quando você realmente achar fácil. E se você não está achando nenhum cartão fácil, você está errando muito, então você tem que rever ali os seus estudos, procurar entender mais aqueles temas. A nossa meta com o Anki, eu posso finalizar com essa dica aqui principal que eu acho que vai mudar o seu jogo com o Anki. Nossa principal meta é dominar o assunto. E quando a gente domina o assunto, a resposta é fácil. Então, busque dominar o assunto, busque entender bem, incluir o seu entendimento no Anki, nem que você tenha que refazer os cartões.
ou, né, na hora que você está ali estudando, editar os cartões e melhorar ali a resposta ou a pergunta, para que torne mais ágil a sua revisão e que você consiga clicar no fácil também com mais frequência, que isso vai agilizar bastante as revisões, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like, comenta aí quantos cartões você está fazendo por dia, quantos cartões você cria por dia no seu Anki também. Vamos trocar aquela ideia, vamos interagir aí, comunidade anqueira. Até o próximo vídeo, hein? Fui!